Então olha só, estômago. Falei do estômago para vocês. Então hoje o que acontece? Muitas pessoas tomam continuamente medicamentos para o estômago. Quando eu trabalhava na Drogaria Catarinense, vai fazer mais de 15 anos, foi lançado um medicamento chamado Piloripac. Era uma mistura de 3 fármacos: ranitidina, omeprazol e cimetidina, se não me falha a memória. 2 antiúlceros e um outro tipo de anti-inflamatório. Há 15 anos atrás, mais ou menos isso, ele custava, na época que foi lançado, era R$155, uma coisa assim. A caixa de tratamento para 7 dias. R$155 hoje ainda é um valor razoável para você investir num medicamento para 7 dias. Imagine lá tempo atrás. E eu cansei de vender esse produto por prescrição de médico dentro das farmácias, e o cara tomava e voltava e não tinha melhora a uma, e alguns pioravam. Tá? Por que que lá na íris é o primeiro órgão a ser analisado? Porque, como eu falei para vocês, aqui eu estou falando, você está recebendo e a energia está sendo materializada aqui. Nós comemos, a primeiro órgão cai na boca, aqui na boca enzimas começa o processo digestivo e cai no estômago. Só que hoje nós vivemos numa ansiedade extrema, não respiramos corretamente, o nosso fígado está intoxicado, parte intestinal está intoxicada, o diafragma, que é essa membrana que divide a parte de baixo da parte de cima, aqui dentro dessa caixa torácica, ele pressiona o estômago e o fígado pressiona a aba do estômago. E aí, como nós não comemos mais por necessidade e sim por prazer, porque nós temos uma grande quantidade, então você chega nessa loja que você fica louco, tanta coisa que tem, né? E você quer comprar, e hoje é muito fácil, qualquer bate-papo de amigos, comida. E aí, nós estamos comendo, e esse órgão aqui a gente não quer saber, gente. E aí, essa ansiedade que quer preencher esse estômago aqui é tão grande, o processo psicoemocional, que hoje tem vários tipos de cirurgias extremamente agressivas que recortam a aba do estômago, um pedaço do estômago, e fazem as ligações diretas do estômago com o intestino delgado, passando por fora de algumas partes, de alguns pedaços do intestino. Para quê? Apenas para a gente poder comer, e a gente não quer saber desse órgão aqui. Por quê? A gente acha que é apenas um corpo físico, e a gente não se toca que os nossos anseios de vida, anseios familiares, anseios românticos, anseios financeiros, a gente responde para dentro desse órgão, desse corpo. E ele se manifesta para nós de que forma? Através das doenças. Que ele diz, tá errado, querido, você tem que parar. Mas nós não paramos. E aí você está com azia no estômago. Porque está alterado o pH. Aqui é um pH de 2.2, é isso? 2.2, não fala memória, 2.2 para 3 é o correto do pH do estômago. Se o pH do estômago passar disso, chegar a 4,5, ele já começa a não quebrar corretamente os materiais que a gente come. Então a gente come, mastiga, já começa o processo digestivo, então ele cai aqui dentro do estômago, aqui começa a liberar ácidos, principalmente o ácido clorídrico, a pepsina, que são enzimas digestivas, que começa a quebrar esse material que a gente está comendo, para jogar para baixo, o organismo conseguir absorver os nutrientes, nos gerar energia para manter esse corpo físico. Só que nós não comemos mais para manter apenas a nutrição para esse corpo físico. Nós comemos por prazer, em grande quantidade. E quando estamos alterados emocionalmente, psicologicamente, ou aquele anseio por alguma coisa que a gente quer conquistar e não está conseguindo conquistar, joga a ansiedade lá para cima, e aí você quer saciar.
Porque aquele negócio, você está trabalhando internamente e o teu estômago ele não para de trabalhar. Quando você está ansioso, estimula essas paredes digestivas. E aí aqui dentro desse estômago, então imagine, se você pegar esse ácido de 2,6 e pingar na tua pele, ele queima, fura. Só que aqui dentro tem uma mucosa em cima dessa pele aqui do estômago que protege. Então 2,5, o pH extremamente ácido, ele quebra corretamente os materiais orgânicos, forma-se o quimo, joga para a parte intestinal e ali começa o processo segundo, que ali já é alcalino, é ao contrário do que acontece aqui. E aí você começa com dor na boca do estômago, você começa com azia, você começa a arrotar, você come no almoço, como eu falei, você come o feijão, e aí você não se toca, você vai chegar às 6 horas da tarde, você está arrotando o feijão, mas você tem que tomar o café da tarde, que é às 4 da tarde. Só que você está com o material parado dentro do estômago ainda, que você não quebrou, não metabolizou, e você vai comer o café da tarde. E aí você vai comer a janta. E aí você está com comida do almoço, comida do café da tarde e mais a comida da janta. E aí você vai deitar, você está com sono, você cai na cama, o sistema nervoso não consegue desligar, aí você dorme profundamente, 2 horas, 3 horas depois, você acorda com uma insônia terrível. Porque está lá parado dentro do estômago, ele se batendo, trabalhando, não consegue quebrar, metabolizar aquilo ali e jogar para baixo. E aí você acorda e vai na geladeira muitas vezes e faz o quê? O Cris antigo ensinava, toma um copinho de leite para tirar aquela gastura e melhorar, para você dormir gostoso. Quem aqui já fez isso? Ninguém fez isso? E aí, tá aquele troço tudo parado dentro do estômago, você bota um copinho de leite. E aquele leite é proteína. E aí ele fermenta. Aí ele, como é que fica um leite quando ele azeda? Coalha. Gente, aí ele coalha no estômago. E aí você que já estava com uma insônia terrível, não consegue dormir, agora está ferrada. E aí você vai dormir por pressão, você acorda, tem um dia pela frente e você já está detonada. Sem energia, sem vigor, mas você tem a criança. Você tem que preparar as crianças para ir para o jardim, você vai ter que preparar o lanchinho dela, você tem que pensar no teu almoço, você tem que pensar no almoço da família, você tem que pensar no teu trabalho e todas as loucuras. E ainda mais se nesse dia você estiver naquele dia de bênção mensal das mulheres. Molhado no meio das pernas, com cólica, a imunidade está baixa, as tuas emoções estão afloradas, mas você tem que botar o salto alto, se vestir extremamente bela e seguir a vida e ninguém quer saber. E aí o processo. E aí você começa a ficar gordinha, gordinho, e vive esse processo, mas nunca quer falar, você quer falar, ou ouvir o que esse órgão quer lhe falar, o que ele está tentando lhe falar. Você soca comida nele para ele calar a boca. E quando não dá mais isso, tem uma bela pessoa, um profissional altamente estudado, gabaritado, para te oferecer uma cirurgia para cortar um pedaço desse estômago. Colocar uma bomba aqui, com uma bolinha para fora, para você comer à vontade, e depois abre aqui e saia. Que é uma nova cirurgia. O cara estudou muito. Ele estudou muito para oferecer essa cirurgia para você. Claro, com um valor baixinho. Só os caras, só você que é um grande empresário, uma pessoa, ou conseguiu com o SUS pagasse para você conseguir fazer essa cirurgia. Mas depois disso tem uma nova linha de profissional altamente estudado que vai dar suporte para você, porque essa cirurgia não funcionou. Gerou problema, você começou a engordar novamente e o processo. Por que isso? Porque na 8ª série nós aprendemos que a matéria é energia condensada e você respondeu isso, eu respondi isso, mas a gente não quer saber. E aí ele está gritando
E a gente quer calar ele. Cala com comida, cala com cirurgia, corta ele fora, faz o diabo para ele e a gente seguir a nossa vida sem precisar mexer e mudar. E, gente, aqui teria muita coisa para a gente falar só da parte do estômago. A parte do H. pylori, que é uma bactériazinha. Você ouviu falar do H. pylori? Ah, da gastrite, da úlcera. Ah, você fez lá, tá ferrado com o estômago, você faz endoscopia, bota o troço dentro da tua goela lá, terrível. E olha, ah, não tem nada, mas você tá com mal-estar. Qualquer coisa que você come já empaixa, já trava, você não funciona corretamente. E aí você vai no médico, você toma mais o quê? Hidróxido de alumínio, você toma um omeprazol, você toma isso, você toma aquilo. E você não melhora. E aí você passa mais o tempo, depois você vai de novo, faz uma nova endoscopia. Faz colonoscopia, revira você, vira por dentro e você não melhora. Mas não muda a alimentação, não puxa uma nutricionista, não faz o processo de tirar os alergênicos do organismo. Por quê? Se não quebrou corretamente lá, o que vai cair aqui dentro do intestino? Que é uma linha de fabricação, vamos dizer assim. Se a peça não quebrou, não moldou corretamente, aqui, como que vai sair aqui? Gente, é o mesmo tubo. Da boca ao ânus é o mesmo tubo. Quando nós somos apenas um embrião, esse embrião é apenas um tubo de caneta. E aí começa a se formar os órgãos e glândulas anexas nesse tubo aqui, ó. Então aqui o intestino delgado e aqui o cólon. Esse cólon e esse intestino a gente vê lá na íris, que é uma parte, a gente vê lá certinho ao redor do estômago, ao redor do estômago na parte da íris, na parte perto da pupila, a gente começa a analisar aqui. Então metade dele na íris direita, metade na íris esquerda. A gente verifica aqui certinho. Às vezes a pessoa tem alteração cardíaca e a alteração está aqui, ó, no cólon descendente, está esse flanco aqui extremamente alterado. E a reflexologia daqui altera batimentos cardíacos. E se o cardiologista for um cardiologista que só olha o coração e não o restante do corpo, ele trata o teu coração que está vindo de uma alteração do cólon e você vai tomar medicamento o resto da vida para tratar aquele coração. Porque a alteração está vindo daqui e ele não vai mexer. Meio louco isso, né? Parece ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, gente. Cada lóbulozinho desse aqui, ó, ele tem uma zona reflexa em um órgão do corpo de você. Você vê se tem infecção no ouvido, que a alteração está aqui no intestino, e você está tratando o ouvido com antibiótico e corticoide. Essa parte do cólon transverso, ó, o cólon transverso aqui, ó, toda a energia dele vem para a cabeça. E aí você está 7 dias sem evacuar. Você está 3 dias sem evacuar. Eu fui um nutricionista em Passo Fundo, Alisandro, meu cliente aqui me diz, mexe em tudo, mas não mexe na minha parte fecal. A cada 3 dias eu vou uma vez, é maravilhoso, sempre bem. A cada 3 dias. Cara, 3 dias. Ela está mais de 72 horas tomando água de bosta. Tomando água de fezes. Mas ela paga uma consulta para nutricionista e ela não quer que a nutricionista mexa na parte intestinal dela. Por quê? Porque ela concebeu que ela tem que apenas sentar no vaso sanitário a cada 3 dias. E sentar, aquele negocinho, segue, nem olha. E o que faz uma mamãe para entender o filho? Primeira coisa, olha as fezes, né? Então você vê, gente, como só nessa pincelada rápida, os problemas que a gente pode resolver só em melhorando o nosso processo de pensar, de analisar, de sentir e olhar para esse órgão, dando atenção para ele. Então olha aqui, ó, essa foto nós vamos abrir aqui o intestino, aqui a mucosa intestinal. Isso aqui é a mucosa intestinal aqui, gente, ó. Aqui é o lume intestinal e olha as paredes do intestino. Se nós abrirmos o intestino em camadas, ele dá um tênis, uma quadra de tênis que a gente leva aqui dentro, ó, da barriga. Uma quadra de tênis. Isso aqui vira tapetes. Essas camadas aqui, ó. Então, aqui que começa, ele é chamado segundo cérebro. Ele é o único órgão independente que pode sobreviver do cérebro.
ele tem ramificações específicas, sistema nervoso específico. Dentro dele há mais de 100 bilhões aqui dentro. Nós carregamos 100 trilhões de invasores. São os micróbios que geram a flora bacteriana, as bactérias intestinais. Chama-se microbioma. E o controle desse microbioma é o que gera saúde ou doença, uma boa mente ou uma mente destruída. E novas pesquisas estão demonstrando que a qualidade e os tipos de bactérias aqui dentro do intestino movimentam o teu pensar. E foi descoberto recentemente que um tipo de bactéria que teve descoberto no intestino de um macaco selvagem fazia com que esse macaco se entregasse para a morte, para as onças. Ele deturpava a mente do macaco, o macaco via, chegava a onça, ele ficava inerte. A onça comia o macaquinho, dentro do microbioma intestinal da onça, ele se proliferava e daí ia para outro sistema. Olha o nível da bactéria. Hoje, para vocês terem ideia das doenças que saem aqui desse intestino, há o transplante de cocô, que é o tratamento da vez. Transplante de cocô. Pega fezes de uma microbioma saudável, de uma pessoa saudável, e transplante na parte intestinal da outra pessoa que está com a parte do microbioma extremamente ferrado, cheia de doenças. Doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E melhora significativamente. Isso é tratamento novos, caríssimos, que faz todo o diferencial. Então olha só aqui, ó. Gente, aqui do intestino, então caiu lá errado no estômago ou correto no estômago. Então no estômago aqui o pH é ácido. Então ele tem que estar ácido para quando cair aqui no intestino, ele fazer o quê? Ele estimular o peristaltismo correto e estimular o pâncreas a jogar os sais biliares, os ácidos que vão alcalinizar a parte intestinal para que gere a assimilação dos nutrientes aqui na parte do intestino, vai estimular o fígado a liberar a parte do suco biliar aqui para fazer a absorção das gorduras e metabolizar o processo intestinal. Só que acontece, se tiver alcalino no estômago, ele não dá esse start aqui. E aí começa a acontecer tudo errado aqui no intestino. Uma bactéria chamada Firmicutes, bactéria Firmicutes. Essa bactéria danadinha, quando ela se prolifera a um nível exacerbado, ela pega os carboidratos complexos, que nós não íamos quebrar e metabolizar, que ia ser ido embora, ele quebra esse carboidrato e ele faz a absorção do miserávelzinho. E aí, nós ficamos gordinhos. Só por causa dessa bactériazinha aqui danadinha. E ainda ela libera um monte de outros tóxicos, como é chamada LPS, DCA, que são altamente tóxicos para o organismo, que altera todo o processo a nível de intestino por causa do suco biliar, que também aqui na vesícula biliar vai estar errado, porque essa absorção do intestino aqui, ela vai ver essa veia porta e passa aqui no fígado. O fígado processa, vai para o organismo, volta a parte do colesterol para a vesícula, processa, ali tem fase 1, fase 2, o fígado tem umas fases de detoxificação forte, ele tenta fazer de tudo para nos proteger e metabolizar toda a estrutura para o organismo. E quando a gente está fazendo um almoço, uma refeição, o processo de saída do intestino e ir por fígado, esse processo enterohepático chega a ser de 2 a 3 vezes esse processo de circulação. E aí o que acontece quando a gente está com alteração intestinal? Gera inflamações para o organismo como um todo. E aqui poderíamos falar um monte também só da GLP-1, mas aqui é algo mais técnico, seria para profissionais da saúde. Mas só para vocês terem ideia.